Bom dia, bom dia. Hoje, dia 23, quarta-feira, estamos no tempo da oitava da Páscoa. E hoje nós vamos meditar um texto muito bonito, que é o discípulo de Emaús. Vamos meditar esse texto bíblico. Hoje, quarta-feira, dia 23. O evangelho de hoje, o evangelho de São Lucas, capítulo 24, do versículo 13 até o 35. Ele nos narra os discípulos de Emaús com Jesus. O texto vai nos falar de que no mesmo dia, o domingo, dia que Jesus ressuscitou, 2 discípulos estavam voltando para casa. A aldeia que se chamava Emaús e era distante de Jerusalém. E eles iam conversando um com o outro os assuntos dos acontecimentos dos últimos dias, a crucificação, a morte e até daquilo que estava sendo falado já de que o sepulcro vazio e de que algumas mulheres tinham visto Jesus. E nessa conversa deles voltando, Jesus se aproximou deles, no versículo 15. Jesus se aproximou deles e caminhava com eles e eles não perceberam. O Evangelho vai nos dizer, é como eles estivessem com os olhos vendados. Eles ainda não haviam entendido. Eles ainda não haviam entendido tudo que Jesus falou e o que tinha acontecido. E esses acontecimentos não abriu o coração deles. Eles foram caminhando e transcorrendo e perguntaram. Até Jesus perguntou a eles, sem eles perceberem que era Jesus, o que havia acontecido. E eles falaram que algumas pessoas até viram ele ressuscitado. E aí Jesus começou a contar a respeito daquilo que aconteceu, que tudo estava conforme o Antigo Testamento, conforme os profetas haviam anunciado. Desde Moisés, do levantamento da serpente no deserto, Isaías falando do servo sofredor, do cordeiro imolado, tudo que os profetas haviam anunciado desde o Antigo Testamento. Mas mesmo assim, o que aconteceu também? Quando eles estavam chegando em casa, Jesus entrou junto com eles, a convite deles, e assim na mesa. Aconteceu, no versículo 20, aconteceu que estando sentado conjuntamente à mesa, tomou o pão, abençoou e partiu e serviu. E aí abriu os olhos deles, a mesa, o pão abençoado, abriu os olhos deles, e quando abriu os olhos deles, Jesus sumiu. Jesus desapareceu, mas desapareceu dos olhos dele, mas o coração deles, eles mesmos disseram, estava abrasado. O coração deles estava abrasado, como eles mesmos dizem. Não se nos abrasava o coração, porque foi a experiência que eles estiveram com Jesus. E voltaram na mesma hora, né? E não era perto. Na mesma hora, eles voltaram para Jerusalém para falar para os apóstolos o que eles tinham visto e que os apóstolos também disseram, sim, nós vimos também. Esse texto, esse momento, esse acontecimento nos ensina muito, porque o Senhor está vivo. O Senhor está vivo. Mas à medida que nós caminhamos, precisamos buscar essas experiências de fé com Ele. Se procurarmos Jesus no sepulcro vazio, não vamos o encontrar. Mas se procurarmos Ele na oração, se procurarmos Ele na palavra, se procurarmos Ele na Eucaristia, se procurarmos Ele na oração cotidiana, sim, nós vamos o encontrar. Porque é nessas situações que o Senhor se faz aparecer. Ele está conosco toda hora, todo momento. Mas é nessas circunstâncias que Ele se faz
se faz aparecer, que ele se faz se encontrar. Por isso, meu irmão, nesse tempo de Páscoa que estamos vivendo, que a nossa oração continue assim como cresceu a nossa oração no tempo quaresmal. Que a nossa vida sacramental, a Eucaristia, possa ser vivida frequentemente na nossa vida. Que possamos meditar a palavra de Deus constantemente, porque é aí que nós vamos ter a experiência de Jesus. É aí que o nosso coração vai se abrasar, e é aí que o nosso coração vai se encher de alegria, e é aí que o nosso coração vai estar disposto a anunciá-lo, anunciar a todos, para que tantos outros possam o conhecer assim também. Que o Senhor nos ajude nesse tempo pascal. Que o Senhor, que caminha junto conosco, abra os nossos olhos para o encontrá-lo. Que o Senhor nos ajude a ver Ele na palavra, ver Ele na Eucaristia e escutá-lo, senti-lo na oração, oração comunitária e oração pessoal. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos conduza, que possamos ter essa experiência dos discípulos de Emaús, do ressuscitado, porque Jesus está vivo, Ele está no meio de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.